Dr. Scott, come here, please. Eu vou apresentar a vocês pessoalmente, Dr. Scott Ham, my friends. É uma alegria muito grande, gente. Eu vou pedir para o Vinícius ir traduzindo para nós. É uma alegria muito grande ter esse homem aqui. Vocês não conhecem o potencial que é esse homem. Eu estive 2 vezes nos Estados Unidos, na casa dele, na cidade de Steubenville, em Ohio, porque eu comecei a ler os livros dele e fiquei encantado. Os livros dele são recomendados por mais de 10 cardeais americanos. Cardeal de Boston, cardeal de Nova York, cardeal de Chicago, cardeal... Na casa dele, ele tem 40 mil livros no basement, a parte de baixo da casa do americano, né? Eu fiquei impressionado, eu pensei que eu tivesse muito livro. Eu tenho 2 salas de livro na minha casa. Eu tenho 2, 3 mil livros. Eu cheguei lá, o homem tem 40 mil catalogados. É por isso que eu fiz um esforço tremendo de trazer esses 4 livros que eu já mostrei a vocês. O Salve Santa Rainha, o Banquete do Cordeiro, né? Todos os caminhos levam a Roma, onde ele conta a trajetória dele, e Razões para Crer. Bem, são 4, ele tem quase 40 livros escritos. Aos poucos eu vou fazer um esforço de ir traduzindo. Agora, o que mais impressiona é que esse homem era um pastor presbiteriano que se converteu assistindo à Santa Missa, e 5 anos depois conseguiu também a conversão da sua esposa. É um homem que dá aula hoje numa universidade pontifícia de Roma, ligada ao Vaticano. Tem um acolhimento enorme pela hierarquia americana, e nos deu a graça, a felicidade de estar aqui hoje e amanhã à noite já vai embora. É a primeira vez que vem ao Brasil. Thank you very much. You're welcome. Ele vai poder conversar com vocês depois. After you go to speak to the people, okay? Yes. E então vai ser vocês vão ver a profundidade da sua experiência, e principalmente sobre a Virgem Maria. You can say some words, a little bit. This is my first time in Brazil. É a minha in primeira South vez no America, Brasil. And I'm looking out at a sea of the faces of my brothers and Eu sisters. tenho in olhado e Christ, visto o rosto de cada um de vocês, and my heart is full, e meu coração está ardendo, about to explode está quase explodindo, with joy and gratitude. de alegria e gratidão. Thank you. Obrigado. Brothers and sisters in Christ, Irmãos e irmãs em Cristo, it is so good to be with you. é muito bom estar aqui com vocês. But I have something to confess, that it's something of a miracle that I am with you. Mas eu tenho que confessar a vocês um milagre que fez com que eu estivesse aqui com vocês. 3 days ago, 3 dias atrás, I didn't have a visa. eu não tinha o visto de viagem para vir para o Brasil. I couldn't come without a visa. Não dá para eu viajar para o Brasil sem um visto de entrada no país. It was not going to arrive until next week. O visto de entrada no Brasil só ia chegar para mim semana que vem. Except for Our Lady. Exceto que Nossa Senhora, On the feast of Our Lady of Fatima, no dia de Nossa we Senhora de got Fátima, word it was coming. o visto chegou. Dia 13. That's why I'm here. Por isso que eu estou aqui. You have no idea how impossible it looked, humanly Você não speaking. tem ideia de quanto isso humanamente era impossível de ter acontecido. So I thank God Então eu agradeço a and I Deus thank the Mother of God. e agradeço a Mãe de Deus.
I'm here this morning to share from the Word of God Eu estou aqui esta manhã para partilhar a partir da palavra de Deus about the Mother of God in the family of God. sobre a mãe de Deus e sobre a família de Deus. But I need to step back in order to give you perspective, Mas eu preciso dar um passo atrás para poder ter uma visão de perspectiva. because I didn't start my spiritual life as a Catholic but a Protestant. Porque minha vida espiritual não começou como católico, mas sim como um protestante. Actually, I started it as an adolescent criminal. Mas na verdade, indo mais para trás, eu comecei como um fora da lei. I was arrested at the age of 14 for multiple crimes. Aos 14 anos eu fui preso por causa de vários pequenos crimes. My mother would like it if I don't mention any of them. Minha mãe gostaria que eu não mencionasse isso em público, But I found Jesus Christ. mas foi ali que eu encontrei Jesus. Or rather, He found me. Ou melhor, Ele me encontrou. And He pulled me up out of the muck Então Ele me puxou de dentro da lama, and gave to me a personal relationship with the Savior of the world. e estabeleceu comigo um relacionamento pessoal com Ele, Salvador do mundo. A whole new life. Uma nova vida, totalmente nova. And immediately I began to read the Bible. Imediatamente eu comecei a ler a Bíblia. And for the next 3 years as a teenager, E ainda I como read the Bible 3 times. E ainda como um adolescente, nos próximos 3 anos, eu li a Bíblia 3 vezes. And I fell in love with our Lord Jesus in sacred scripture. E me apaixonei com o Senhor, pelo Senhor Jesus que está na Sagrada Escritura. But I also had a lot of Catholic friends who didn't know the Bible, Mas também eu tinha vários amigos católicos que não conheciam a Bíblia, who lived as though they didn't know Jesus. que viviam como se não conhecessem Jesus. And so I would target them. Então eu colocava eles na minha mira. I would try to get them to see the light of Jesus. Eu queria trazer eles para ver, para que eles vissem a luz de Jesus. And it wasn't hard. E não era muito difícil, They didn't know their faith. porque eles não conheciam a sua fé. They acted like they didn't know Jesus. Eles agiam como se não conhecessem a Jesus. But then something happened to me. Mas então alguma coisa aconteceu comigo. It took over 10 years. Levou 10 anos. The beginning of it was an experience of the Holy Spirit alone. E o começo foi uma experiência com o Espírito Santo que eu vivi sozinho. I was still in high school asking for God's help through the gift of the Holy Spirit. Eu ainda estava no 2º grau, pedindo ao Senhor que me desse os dons do Espírito Santo. And it came in a very unexpected way. E isso aconteceu de uma maneira muito inesperada. I was alone praying to God, Eu estava rezando a Deus sozinho. and I was given a gift of the Holy Spirit. E para mim me foi dado o dom do Espírito Santo. The night before, I fell asleep reading the Bible. Na noite anterior eu tinha pegado no sono lendo a Bíblia. I never fell asleep again Eu nunca, reading the Bible. lendo a Bíblia, nunca mais eu caí no sono. Something happened within me that you read about in the Gospel of Luke 24. Aconteceu comigo a mesma coisa que a gente vê no Evangelho de Lucas, capítulo 24. My heart began to burn within me. Meu coração começou a queimar dentro de mim. And so in my study of the Bible, I found the key that would unlock the door to all Então, of life. no meu estudo da Bíblia, eu encontrei a chave que ia abrir a porta de toda uma nova vida. But I also discovered that the key to the Bible Mas eu descobri também que essa chave da Bíblia is the notion of covenant. é a noção de aliança. God has made a covenant with us. Deus faz uma aliança conosco. And so we have the old covenant and the new. Então nós temos a antiga aliança e a nova aliança. And I was reading from the beginning to the end, E eu estava lendo isso tudo do começo ao fim, from Genesis to the Apocalypse. desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. I went off to college and I got to study Greek. Entrei na faculdade e fui estudar grego. And I got to go deeper and deeper into the Bible. E assim eu comecei a me aprofundar mais e mais na Bíblia. After I graduated from college, I got married to the most beautiful woman. Quando eu me formei na faculdade, eu me casei com a mulher mais linda do mundo. And then together we went off to seminary to study even more. Então nós fomos nos seminários bíblicos para estudar ainda mais.
And my prayer was answered because I got to finally learn Hebrew. Então a minha oração obteve a resposta porque eu aprendi hebraico. So I could read the Old Testament in the original language just like the New. Então eu podia ler o Antigo Testamento na língua hebraica original, assim como o Novo. After 3 years of graduate study, I was getting ready for ordination and graduation. Depois de 3 anos de mais estudos, eu estava pronto para ser ordenado. And that's when I made a very exciting discovery. E foi aí que eu fiz uma descoberta extraordinária. The early church fathers. Os padres da igreja primitiva. Saint Irenaeus. Santo Irineu. Saint Justin Martyr. São Justino Mártir. Saint Augustine. Santo Agostinho. Saint Ambrose. Santo Ambrósio. And many more. E muitos outros. I would read their Sunday homilies. Então eu lia as homilias desses padres primitivos da igreja primitiva. And they made the Bible come alive more than my favorite teachers and preachers. E o que eles me ensinaram e fizeram comigo foi trazer a Bíblia mais viva do que quando eu aprendia dos meus professores na faculdade. I studied under professors who were Old Testament scholars or New Testament experts. Os meus professores eram expertos em Novo Testamento, em Antigo Testamento. But the early church fathers always read them together. Mas os padres da igreja primitiva, esses santos, tinham tudo isso junto numa coisa só. As Saint Augustine said, the New Testament is concealed in the Old. Como o Santo Agostinho diz, o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. And the Old Testament is revealed and fulfilled in the New. E o Antigo Testamento está completo, se cumpre no Novo Testamento. So the early church fathers built a bridge for me instead of a wall. Então os padres da igreja primitiva construíram para mim uma ponte e não um muro. And my love for Jesus in the Bible just took off. Então o meu amor por Jesus que está na Bíblia simplesmente decolou. And in the process I discovered the truth of the Holy Eucharist. E nesse processo eu descobri a verdade da Eucaristia. As the Passover of the New Covenant. Como a Páscoa da Nova Aliança. As the Lamb of God who takes away the sin of the world. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And then one day I decided to do something I had never done before. Então um dia eu me decidi fazer uma coisa que eu nunca teria me permitido antes. Something I never wanted to do before. Algo que eu nunca quis fazer. Something I used to think was dangerous. Algo que eu costumava achar perigoso. I went to Mass. Eu fui a uma missa. And there I heard the Bible. E ali eu ouvi a Bíblia. And it was the Old and the New. E ali estava na primeira e na segunda leitura o Antigo Testamento e o Novo Testamento. The homily wasn't so great. A homilia não foi lá muito boa. But the scriptures came alive. Mas as escrituras se tornaram vivas. And as we move from the liturgy of the word to the liturgy of the E Eucharist, quando passamos da liturgia da palavra para a liturgia eucarística, I heard a Catholic priest pronounce the words of consecration for the very first time. eu escutei pela primeira vez um padre católico pronunciar as palavras da consagração. And in my heart and in my head, I knew it was no longer bread. E no meu coração e na minha mente, eu sabia, aquilo não era mais pão. In the Old Testament, you had to eat the lamb. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que comer o cordeiro. In the New Testament, we still do. No Novo Testamento também comemos o cordeiro. And then all the people began to chant around me. Então as pessoas que estavam próximas de mim começaram a cantar. Lamb of God who takes away the sin of the world, have mercy on us. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. Lamb of God who takes away the sin of the world, have mercy on Cordeiro us. de Deus que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. 3 times, and then the priest said, Três- behold the Lamb of God. 3 vezes, e então o padre diz, eis o Cordeiro de Deus. And that's when a light came on. E aí a luz se abriu. Everybody was going forward for Holy Communion, As pessoas iam à frente para receber a comunhão. but I was going backwards in the back of the Bible to the book of Revelation, E eu voltava para trás tentando ler o livro do Apocalipse e da Revelação, where Jesus is called many things like Lord of Lords and King of Kings. onde lá Jesus é chamado de vários nomes, como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis.
But the one thing that he's called in that book more than all the other titles Mas o nome que ele tem nesse livro do Apocalipse, mais do que qualquer outro nome, is Lamb of God, é Lamb of God. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. 28 times in 22 chapters. 28 vezes em 22 capítulos. And I never understood why E eu não sabia por quê, until that day, até aquele dia, until that mass. até aquela missa. I'm looking down at the pages of the Apocalypse, Então eu olhava nas páginas do Apocalipse, me lembrando, and I'm seeing the Lamb of God, e eu estava vendo diante de mim o Cordeiro de the Deus, holy, 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 o Santo, 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 the Alleluia, o Aleluia, the Amen. o Amém. John sees up in heaven Jesus before an altar as the high priest. João descreve que vê no Apocalipse Jesus como o sumo sacerdote, o céu se abrindo. And the 24 elders are wearing liturgical vestments E just os- like that priest. E os 24 anciãos usando vestes litúrgicas, do mesmo jeito que eu estava vendo aquele padre vestido liturgicamente, And that's when I realized Então eu that I was percebi. in heaven, que eu estava no céu, that the new covenant was fulfilled. que a nova aliança estava se cumprindo. Brothers and sisters, the key Meus to the Word of irmãos, God meus irmãos e minhas irmãs, a chave para a palavra de Deus is the covenant. é aliança. But I used to think that a covenant was the same as a contract. Mas eu achava que aliança tem o mesmo sentido de contrato. In the United States, the two words are used as though they're the same. Nos Estados Unidos, as duas palavras são sinônimos, But in ancient Israel, they were very different. mas no Israel antigo elas são bem diferentes. In ancient Israel, a contract simply meant this is yours and that is mine. No Israel antigo, um contrato simplesmente estabelece: isto é meu, isto é seu. But in a covenant, I am yours and you are mine. Mas numa aliança se estabelece: eu sou seu e você é meu. A contract involves the exchange of property. O contrato envolve a troca de propriedades. A covenant involves the communion of persons. A aliança envolve a comunhão de personalidades. You make a contract in order to exchange goods for profit. Você faz um contrato quando você troca mercadorias por lucro, por exemplo. You seal a covenant for the sacrifice of love. Mas você sela uma aliança em nome do sacrifício e do amor. For many years, I confused the two, thinking that a covenant was a contract. Por muitos anos eu tinha essa coisa confusa, achando que aliança era contrato. That all I needed was a personal relationship with Jesus. Que tudo o que eu precisava na minha fé era um relacionamento pessoal com Jesus. But Jesus established a new covenant, not a new contract. Mas o que Jesus estabeleceu foi uma nova aliança, não um novo contrato. And in ancient Israel, a covenant was sacred kinship. It was a family bond. E na nova aliança, um contrato é uma união familiar. A family, not a factory. É uma família, não uma empresa, uma fábrica. A son, not a slave. Uma aliança com um filho, não com um escravo. A family that belongs to God. Uma família que pertence a Deus. So I thought, well, I'll just make a small adjustment. Então eu pensei, bom, basta eu fazer um pequeno ajuste. A covenant is not a contract, it's a family. Uma aliança não é um contrato, é uma relação de família. And at the same time I was making this adjustment, I was also getting married. E nesse mesmo tempo que eu estava fazendo esta nova compreensão e este ajuste, eu estava numa preparação para o casamento. And that's when I came to understand that in ancient Israel, nobody confused these two. E foi aí que eu compreendi que em Israel antigamente ninguém confundia as duas coisas. To confuse a covenant with a contract is like confusing marriage with prostitution. Confundir aliança com contrato é a mesma coisa que confundir casamento com prostituição. Don't do that. Não faça isso. God has established the covenant, Deus estabeleceu aliança, going all the way back to creation. voltando lá na criação. And the form of the covenant was a family bond. E a forma dessa aliança é o laço de família. Marriage between Adam and Eve. O casamento entre Adão e Eva.
The New Testament ends with a marriage, O Novo Testamento termina com um casamento. the marriage supper of the Lamb. A sopa de a refeição do Cordeiro. From creation to consummation, God's purpose is his fatherly plan. Da criação até a consumação, o plano de Deus é um plano do Pai. In a contract, you give somebody your word. Num contrato, você dá a sua palavra a alguém. And so a promise is the glue that holds a contract together. O que segura aquele contrato é a promessa. But in a covenant, you invoke the holy name of God. Mas numa aliança, você invoca o nome santo de Deus. And the power and the holiness of God's name becomes the cement that establishes a sacred E o family. que cimenta, o que gruda essa aliança é o poder e o nome do Senhor. What a difference it made for me to go back and reread the Old Covenant and the New. Então fez uma grande diferença para mim voltar e começar novamente a ler o Antigo e o Novo Testamento. As God's fatherly plan for us as his family. Como pai, como plano paternal do Pai para a sua família, para os seus filhos. And so the first Adam and Eve, our parents, Então nossos primeiros pais, Adão e Eva, were the mediators of the Old Covenant. foram os mediadores da antiga aliança. And they broke it. E eles quebraram, They disobeyed. eles desobedeceram. They ran to hide from God their Father. Eles foram se esconder de Deus Pai. But they also ran from each other. E também se esconderam um do outro. And every time the covenant was renewed in the Old Testament, E todas as vezes que esta aliança foi renovada no Antigo Testamento, God continued fathering us as his family. Deus continua sendo paternal conosco como sua família. The first covenant was the marriage between Adam and A Eve. primeira aliança foi o casamento entre Adão e Eva. The second covenant was with Noah and his wife and their 3 sons who were all married aboard the ark. E a segunda aliança foi com Noé e sua esposa e seus 3 filhos, todos que se casaram já na arca. 4 married couples were one household aboard the ark. 4 famílias em uma arca, em uma família. And then Abraham, E depois veio Abraão. and he was a tribal chieftain Então ele era um chefe de uma tribo. because God was fathering his family from a married couple to a household to a tribe. Porque Deus estava sendo pai dele, de chefe de uma tribo para chefe de uma família, para chefe de uma nação. And then after Abraham, Isaac and Jacob, who had 12 E sons, depois dele, Isaac e Jacó com seus 12 tribos. those 12 sons became 12 tribes. Os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos. And through the Passover and the Exodus, the 12 tribes became a national family. E depois, através da Páscoa, da passagem, aquelas 12 tribos se tornaram uma nação, uma família, God's national family. a família nacional de Deus. And then when you move from the old to the new, Então, quando você passa do antigo para o novo, you move from a national family to an international você family. passa de uma família nacional para uma família internacional. God is now fathering a family that is not merely racial or nationalistic, it is international, it is universal. Deus não está mais como pai de uma nação, ou de uma nação ou de um pai internacional, mas de toda uma família universal. This is how I discovered that the Catholic Church is the worldwide family of God. Foi aí que eu descobri que a Igreja Católica é a família mundial de Deus. I have one brother and one sister according to the flesh. Eu tenho um irmão e uma irmã de carne, You are my brothers and sisters according to the Holy Spirit. mas pelo Espírito Santo todos vocês são meus irmãos e minhas irmãs. This is fact, not fiction. Isso é real, não é ficção, não é fantasia. This is why for us to be God's covenant family, Por isso que para nós sermos família desta aliança de Deus, it isn't enough to have God as our Father. não é suficiente ter Deus como pai. It isn't enough to have Jesus Christ as the oldest brother. Não é suficiente ter Jesus Cristo como nosso irmão mais velho. The plan from the beginning was for a full O family. plano desde o início é de uma família inteira.
So we've got a father. Então nós já temos um pai, We've got an oldest brother. nós temos o nosso irmão mais velho, We are all brothers and sisters. somos todos irmãos e irmãs. But what's missing? O que está faltando? The mother of God's family. A mãe dessa família de Deus. This is what we celebrate in the month of May. É isso que celebramos no mês de maio. This is not just religious rhetoric. Isso não é simplesmente coisa religiosa que não é importante. This is reality. Isso This é- is truth. Isso é realidade, isso é verdade. And it shows us the logic of love is what makes sense out of God's word. Então, a gente vê que a lógica do amor é o que faz sentido no plano de Deus. From the very beginning in Genesis Desde o começo lá em Gênesis to the consummation in the apocalypse. até a consumação no Apocalipse. From the marriage covenant in the beginning that was broken Da aliança de casamento do início que foi rompida to the marriage supper of the Lamb that is everlasting. para a ceia do Cordeiro que dura para sempre. When we read Quando- the old and the new Quando nós lemos o Antigo e o Novo as a covenant plan, como um plano de aliança, I discovered what the early church fathers found. eu percebi aquilo que os padres da igreja primitiva descobriram, That Jesus is the new Adam. que Jesus é o novo Adão. That's what St. Paul calls him in Romans and É Corinthians. assim que São Paulo o chama nas cartas aos Romanos e aos Coríntios. And no wonder, because this is what we find in the Gospel of John. E é isso que encontramos também no Evangelho de João. If you look at the Gospel of John, chapters 1 and 2, Se você olhar para o Evangelho de João, capítulos 1 e 2, you're going to see a remarkable match for Genesis 1 and 2. você vai ver que tem uma relação muito próxima com Gênesis. What are the opening words of Genesis 1:1? Quais são as palavras que abrem Gênesis capítulo 1, versículo 1? In the beginning. No princípio. And the opening words of the Gospel of John E as 1:1? primeiras palavras do Evangelho de João 1:1, In the beginning. no princípio. And back then, in the beginning, God created through the power of His Word. Lá em Gênesis, no começo, Deus criou pelo poder da sua palavra. And the Gospel of John tells us how that Word became flesh. E no Evangelho de João vemos que como aquela palavra torna-se carne. The Word of God is not just a power, but a person. A palavra de Deus não é simplesmente uma força, mas uma pessoa. The eternal Son of the Divine Father, O Filho eterno do Pai divino, who enters into our family to take us into the divine family. que entra na nossa família para nos levar para a família eterna. In the Old Testament, the Jews worshipped the God of our fathers. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para Deus como Pai com reservas, But they never prayed as a family to our Father God. mas não rezavam ao Pai como Jesus ensinou no Pai Nosso. In the Hebrew Bible, God is called Father 17 times. Na Bíblia hebraica, Deus é chamado de Pai 17 vezes. In Jesus' very first sermon, the Sermon on the Mount, E no Sermão da Montanha, o primeiro sermão de Jesus, He calls God Father 17 times in one sermon. ele chama a Deus de Pai 17 vezes também, de uma vez só. And He teaches His disciples to pray like no rabbi ever did. E ele Our Father. ensina os discípulos a rezar como nenhum rabino anteriormente havia feito, chamando a Deus de Pai. 2,000 years later, we take it for granted. Hoje a gente tem isso como certo. In the Old Testament, the Lord is my shepherd. No Antigo Testamento, o Senhor é o meu pastor. But then the shepherd became the Lamb of God Mas então o pastor se torna cordeiro and transformed this flock into His e family. transforma as suas ovelhas em sua família. It's amazing that we are no longer amazed. Impressionante como a gente ainda não se impressiona com isso. We need to look at the old and the new together. Nós precisamos olhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento juntos. God is calling His children to grow up. Deus está chamando os seus filhos a crescer. He wants us to become saints and not simply spoiled Ele brats. quer que a gente se torne santos e não simplesmente gente comum. But in order to do so, we have to feed on His Word. Mas para fazer isso, nós precisamos nos alimentar da sua palavra. And in the process, we'll discover not only that God is our Father, that Mary is our beloved mother. Nesse processo, vamos descobrindo que não somente Deus é nosso Pai, mas Maria é nossa amada mãe.
going back to the book of Genesis and the Gospel of John, Voltando para o livro de Gênesis e o Evangelho de João, you hear all these parallels. você vai ouvir todos esses paralelos que existem. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No início havia a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. All things were made through Him, Tudo foi feito por Ele. just like you read in Genesis 1. Da mesma forma que você lê em Gênesis capítulo 1, And God said, "Let there be light." e Deus diz, seja feita a luz. And the next day He created the skies and the sea. No dia seguinte Ele cria o céu e o mar. And the next day He created the land and the vegetation. No dia seguinte Ele cria a terra e a vegetação. But when you go to John chapter 1, Mas quando você olha o capítulo 1 de João, after you read in the beginning, depois que você lê as palavras no princípio, you read the phrase the next day você lê novamente a palavra no dia seguinte, in verse 29. no versículo 29. And then you read the next day again in verse E 35. no versículo 35 você lê de novo no dia seguinte. And then you read the next day again in verse 43. E no versículo 43 de novo no próximo dia. The next day, the next day, the next day Dia brings seguinte. us to day 4. O dia seguinte nos leva ao dia 4. You go back to Genesis and you discover that God created all things in order to consecrate them on the seventh day. Então no Gênesis você vê que Deus criou todas as coisas para consagrá-las no sétimo dia. He made man, male and female, Ele fez o homem e mulher, but he made man as male first. mas ele fez o homem masculino primeiro. And in Genesis 2 we discover that man then wakes up from a long sleep E no versículo 2 a gente vê que o homem acorda de um longo sono and he discovers his bride. e percebe que ele tem a sua companheira. And what does he call her? Woman. E ele a chama de mulher. The two become one. E os dois se tornam A covenant, not a contract, uma aliança, não um contrato. but one that is broken. Mas essa aliança foi In rompida the very next chapter. logo no capítulo seguinte. But in John 1 and 2, Mas no capítulos 1 e 2 de João, after we read the next day, the next day, the next day, bringing us to the fourth day, depois que a gente lê no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, nos levando ao quarto dia, you turn the page and what you find in John 2 verse 1 o que você encontra virando a página no capítulo 2, versículo 1, is that there is a wedding in Cana of Galilee on the third day. é que há um casamento em Caná da Galileia no terceiro dia. But what does the third day refer to? Mas ao que se refere o dia 3? You had 4 days and then you have 3 more. Você tem 4 dias, depois você tem mais 3. So it brings you to the seventh day. Somando você tem 7 dias. And there was a wedding, E há um casamento. but we don't know the name of the bride or the groom. E não sabemos o nome da noiva nem do noivo. The only 2 characters that are mentioned by name are Jesus and Mary. Os dois únicos personagens desse casamento que são mencionados pelo But it- nome é Jesus e Maria. But he doesn't call her Mary. Mas ele não a chama de Maria, He doesn't call her mom. ele não a chama de mãe, He calls her woman. ele a chama de mulher. This is why Jesus brings a new covenant, E é aí que Jesus traz uma nova aliança, a new creation. uma nova criação. He comes as the new Adam, Ele como novo Adão. but he wants to introduce us to the new Eve. E quer nos apresentar a nova Eva. And so as God created Adam and Eve before they fell into original sin, Então, como Deus criou Adão e Eva antes que eles caíssem no pecado original, so he reveals the new covenant with a new Adam and a new Eve that he has preserved from original ele sin. revela uma nova aliança através de um novo Adão e de uma nova Eva que foram preservados do pecado original. Yes. Glory to God. But this covenant that was broken is now kept Então essa aliança que havia sido rompida foi restabelecida and fulfilled through the power of the Holy Spirit. e completada e realizada através do poder do Espírito Santo. And that's why Jesus and Mary show up one more time in the Gospel of John. Por isso que Jesus e Maria aparecem uma vez mais no Evangelho de João, In chapter 19, verses 28 and following, capítulo 19, versículos 28 e seguintes. right before Jesus gives up his breath, his spirit, Antes de Jesus dar o seu suspiro final, he gives up his own mother. ele dá a sua própria mãe.
But he doesn't call her Mary. não a chama de Maria, He doesn't call her mother. não a chama de mãe. One other time he says to her, woman, Novamente ele se dirige a ela dizendo, mulher. behold your son, referring to the beloved disciple. Eis aí o seu filho, se referindo ao discípulo João. But John is not the only beloved disciple. We all are. Mas João não é o único discípulo amado, todos nós somos. John isn't the only one who got a mother that day. João não foi o único que recebeu uma mãe naquele dia. We all did. Todos nós recebemos. The new Adam went to the garden, O novo Adão foi para o jardim, the Garden of o Gethsemane. jardim de Getsemane, Just like Adam, he was tested. assim como Adão que foi testado. But he went from the garden to the right tree, not the wrong one. Mas o novo Adão foi do jardim para a árvore certa, não para a árvore errada. And the new Eve followed the new Adam to that tree. E o nova Eva segue esse novo Adão para essa árvore correta, Where he gave up his spirit, his breath. aonde ele doa o seu espírito, o seu último suspiro. And from his pierced side comes the water and the blood. E do seu peito aberto sai água e sangue. The water of the baptismal spirit. A água do batismo no Espírito, The blood of the new covenant. o sangue da nova aliança. And the woman to prove to us that we are now the family of God. E a mulher ali presente para nos provar que agora nós somos da família de Deus. This is not religious rhetoric. Isso não é pensamento errado religioso. This is the reality that will endure for all eternity. Isto é uma realidade que vai permanecer por toda a eternidade. Long after the United States and Brazil have ceased, Mesmo depois que terminar o Brasil, terminar os Estados Unidos, we will be the family of God. continuaremos sendo família de Deus. When we live on earth with our eyes toward heaven, Quando a gente vive aqui na terra com os olhos voltados para o céu, when we live human life by the power of the divine spirit, quando vivemos a nossa vida humana pelo poder do Espírito, when we discover that through the sacraments we are not just children in our own natural human family, quando descobrimos que através dos sacramentos não somos simplesmente pessoas humanas na família natural humana, we receive the spirit of sonship. recebemos o espírito da filiação. That's what Paul teaches in Romans 8 and Galatians 4. É isso que Paulo ensina em Romanos e Gálatas. We share in Jesus' own sonship. Partilhamos a filiação de Jesus. And so we call God Father and Mary our E mother. podemos chamar a Deus de Pai e Maria de Mãe. And when you continue reading the old and the new, from the beginning to the middle to the end, E quando você continua lendo do começo ao meio e ao fim, what do we find in the o Apocalypse? que nós encontramos lá no Apocalipse? At the center of salvation history was the revelation of Jesus and Mary. No centro da salvação, da história da salvação, está a revelação de Jesus e Maria. And at the center of the visions of John in the Apocalypse E no are Jesus centro, and Mary. no centro da revelação visionária de João em Apocalipse estão Jesus e Maria. And what does John say? I saw a woman E o que João diz? Eu vejo uma mulher clothed with the sun, banhada pelo sol, the moon under her feet, com a lua sob os seus pés, crowned with 12 stars. coroada com 12 estrelas. This woman is the mother of God. Essa mulher é a mãe de Deus. This woman is our mother. Essa mulher é a nossa mãe. And this is a great gift. E isto é um grande dom, um grande presente. It isn't just true, it's beautiful. Não é somente verdade, é lindo. It's not just beautiful, it's powerful and practical. Não é só lindo, é poderoso e prático. We have been given a mother because as God's children we need a mother. Nos foi dado uma mãe porque como filhos de Deus precisamos de uma mãe. But if you read in the book of Revelation chapter 12, you will see that somebody else Mas knows her. se você lê no capítulo 12 do Apocalipse, você vê que tem algo mais. And that is the ancient serpent, the devil. É a serpente antiga, o demônio. And the devil is referred to as the ancient serpent E o demônio é chamado de antiga serpente, because that was the form that he took in Genesis when he took out our first father and mother. foi porque esta é a forma que ele assumiu no Antigo Testamento, em Gênesis, para tentar nossa mãe e nosso pai.
But what was the first promise of God for our mercy and salvation? E qual foi a primeira promessa de Deus para nos salvar? That the woman and her seed would crush the head of the serpent. Que a mulher iria pisar e esmagar a cabeça da serpente. And even if we forget that verse, the devil doesn't. E mesmo que a gente se esqueça desse versículo, o demônio não se esquece. And so he attacks her, Portanto, ele a ataca, but she is delivered. mas ela é liberta. And so he attacks us, Então ele ataca a nós, and we will be delivered. e nós nos libertamos. When we look at this woman clothed with the sun, Quando olharmos para essa mulher brilhante como o sol, she is different from many of the other saints that we read about in Revelation. ela é diferente de outras personagens que a gente lê no Apocalipse. In Revelation chapter 6, the martyrs are described as souls. Em Apocalipse, no capítulo 6, os mártires são descritos como almas. They don't get their bodies until the end of time with the general resurrection. Eles não têm o corpo ainda até o final dos tempos na ressurreição final. But this woman has clothing. She's clothed with the sun. Mas essa mulher, ela tem roupa, ela é vestida com o sol, The moon is under her feet. com a lua sobre os seus pés. Her head is crowned with 12 stars. Sua cabeça coroada com 12 estrelas. Because she has a body that is glorified in heaven. Porque ela tem um corpo glorioso lá no céu. And the rest of the saints hope to catch up to her. E os santos todos querem chegar a ela. The woman in Revelation 12 is the new Eve. A mulher, no capítulo 12 de Apocalipse, é a nova Eva. She and her seed, the new Adam, crushed the head of the ancient serpent. Ela e a sua procriação esmagam a cabeça da serpente. Not just back in the first century, but in the 21st. Não somente lá no primeiro século, mas também agora no século 21. Not just in heaven, but on earth. Não somente no céu, mas também na terra. Not just in Palestine on Calvary, but in Brazil and the United States. Não somente lá na Palestina, no Calvário, mas também no Brasil e nos Estados Unidos. A new Eve, a new Adam, a new covenant, a new family Uma that will nova lead to a Eva. new creation. Uma nova Eva, um novo Adão, uma nova família que vai nos levar a uma nova criação. That's right. So the Blessed Virgin Mary is not only the new Eve. Portanto, a bem-aventurada Virgem Maria não é somente a nova Eva. If you back up a couple verses, Se você volta alguns versículos, you will also see that she is described as the Ark of the New Covenant. você vai ver que ela é descrita também como a arca da nova aliança, Like the Ark of the Old Covenant that was inside the temple. como a arca da antiga aliança que ficava dentro do templo. It was there in the man-made temple in the earthly Ela Jerusalem. estava lá no Jerusalém terrena, feita por homens, a arca. But Mary is the Ark of the New Covenant in Mas- the heavenly Jerusalem. Mas Maria é a arca da nova aliança na Jerusalém celestial. The Ark of the Old Covenant contained the Word of God in stone. A arca da antiga aliança continha a palavra de Deus nas duas pedras. The Ark of the New Covenant contained the Word of God made flesh. A arca da nova aliança contém a palavra de Deus feita carne. The Ark of the Old Covenant is what led Israel to their victories. A arca da antiga aliança é o que conduzia Israel para as suas vitórias. The Ark of the New Covenant enables us to conquer heaven. A arca da nova aliança nos capacita a conquistar o céu. But she's not just the new Eve and the Ark of the New Covenant, she is also the Queen Mother. Ela não é somente a nova Eva e a arca da nova aliança, mas ela é também a rainha. She has a crown with 12 stars. Ela tem uma coroa com 12 estrelas. What are those 12 stars? O que significam essas 12 estrelas? The zodiac? O zodíaco? No. The 12 No. tribes of Israel. As 12 tribos de Israel. Her son is the king of Israel O seu filho é o rei de Israel and the king of all nations. e rei de todas as nações. And why? Because he is the son of David as well as the son of God. Por quê? Porque ele é filho de Davi, assim como filho de Deus também. And when you read the New Testament in light of the Old and you go back to David, Então, quando você lê o Novo Testamento iluminado pelo Antigo e volta lá no Davi, you see that Solomon, his son, was enthroned in 1 Kings 2. você vê que o seu filho Salomão recebe o trono em 1 Reis capítulo 2. But in the same chapter where he is crowned and enthroned, Mas no mesmo capítulo em que ele é coroado,
his first royal order A primeira ordem real que ele dá is what he gives when he sees his mother walking into the royal court. é o que ele dá quando ele vê que é a ordem que ele dá quando ele vê sua mãe aproximando-se do trono. Up until that moment, Até aquele momento, everybody was bowing before the king. todo mundo tinha que se inclinar diante do rei. But when his mother walks in front of all of the subjects, Mas the king bows before her. Mas quando a mãe dele se aproxima diante de todo o tribunal do reinado, é ele que se inclina. He honors his mother in front of all of his subjects and then issues an order to establish a throne at his right hand. E aí ele se presta homenagem à sua mãe e dá uma ordem para que seja estabelecido um trono ao lado do seu. He establishes this woman to be the queen mother. E ele então estabelece que essa mulher seja a rainha. There's a Hebrew word for that, Gabira. Existe uma palavra hebraica para isso, Gabira. She wasn't just queen that day. Ela não era, que significa que ela não era rainha só naquele dia. It wasn't just Solomon's mother who was queen. Não é simplesmente a mãe de Salomão que se tornou rainha. Every single king in the line of David enthroned his mother. Depois, na descendência da linha de Davi, cada um teve a sua mãe, a sua mulher como pertencente a esse trono. For over 400 years. A partir de 400 anos para frente. The queen mother was a permanent fixture in the kingdom of David. A mãe rainha continua sendo uma figura permanente em todo esse reinado. In fact, the only chapter of the Hebrew Bible written by a woman De fato, o único capítulo da Bíblia hebraica lida por uma mulher is Proverbs 31, which was written by the queen mother of the king é Provérbio 21, que é escrito pela mãe rainha, to help him find a godly wife. onde vai ajudá-lo a encontrar uma mulher de Deus. Now, why Solomon's mother? Why not his wife? Então, por que não por que a mãe de Salomão? Por que não a sua esposa? He had 700 of them, Ele tinha 700, but only one mother. mas mãe ele tinha uma só. So when Jesus came as the son of David Então, quando Jesus veio como filho de Davi, to fulfill the covenant with David, para realizar a promessa de Davi, to restore the kingdom of David, para restaurar o reino de Davi, he does it in the heavenly Jerusalem. ele faz isso no Jerusalém Celestial. And he does for Mary in heaven what Solomon did for his mother on earth. E ele faz para Maria no céu o que Salomão fez para sua mãe na terra. She is crowned Ela as é- the queen mother of the son of David. Ela é coroada como mãe rainha do filho de Davi. Glory to God. Glória a Deus. This is why we believe the church's teaching, É por isso que a gente acredita no ensinamento da igreja. but this is also why the church teaches it, because it's true. E é por isso que a igreja ensina isso, porque é verdade. Mary was not assumed into heaven in 1950 when they defined the dogma. Maria foi assumida não foi assumida só em 1950, quando se definiu a Imaculada Conceição. The church gives us this doctrine for our souls, like our mother gave us meat and potatoes for our bodies. A igreja nos dá esses dogmas para que nos alimentarmos, assim como a mãe nos dá carne e batata para nos alimentar. This is a little bit of what I discovered in my study before I became a Catholic. Então isso é um pouco do que eu descobri nos meus estudos antes de me tornar um católico. This is why the rosary became my favorite prayer. E é por isso que o rosário se tornou a minha oração favorita. But when I go back to when I first converted as an evangelical, Quando eu olho lá para a minha primeira conversão, ainda como evangélico, I remember that my grandmother, when she died, eu lembro que a minha avó, quando ela morreu, she was the only Catholic on both sides of our family. e ela era a única católica das nossas famílias, And I was the only devout Christian in my family. e eu era o único cristão de verdade nas nossas famílias. So they gave me my grandmother's religious articles, including her rosary. Então a família deu para mim, como eu era religioso, deram para mim os artigos religiosos da minha avó, inclusive o rosário. I saw it as superstition. Eu achava isso uma superstição. I broke the rosary beads. Eu quebrei aquele rosário. I felt like I was breaking the chains of superstition for my grandmother. E fazendo isso, eu achava que eu estava quebrando as cadeias da superstição que haviam preso a minha avó.
Little did I know that she was praying for me. Mal sabia eu que ela já estava rezando por mim. Little did I know that the rosary would become my favorite prayer. Mal sabia eu que o rosário ia se tornar minha oração favorita. I've only prayed 3 today. I hope to pray a 4th one later. Só rezei 3 hoje, logo mais eu vou rezar o 4º. This is something I was not preparing to share. Isso não é algo que eu estava preparado a partilhar com vocês. I prayed the rosary for the first time on the last day of 1983. Eu rezei o texto pela primeira vez no último dia de 1983. em 1983. In the United States, we have a famous book entitled 1984. Nos Estados Unidos nós temos um livro muito famoso chamado 1984. It describes a society that lives in a state of slavery. Descreve ficção, uma sociedade que vive num estado de escravidão. And at that point in my life, I felt like a slave. E naquele momento da minha vida eu me sentia como um escravo. I had experienced Jesus as my personal Savior. Eu já tinha experimentado Jesus como meu Salvador pessoal. I had experienced the power of the Holy Spirit. Já havia experimentado a força do Espírito Santo. But as a man who was married, I felt weak whenever there was pornography. Mas como homem eu me sentia fraco diante da pornografia. And so I prayed for the first time a rosary. E pela primeira vez então eu rezei um terço. I said to Mary, I'm not a Catholic. Eu dizia, Maria, eu não sou católico. But if you're my mother, mas se você é minha mãe, and you're the virgin mother, e se você é virgem mãe, and if you're half of what the Catholics say you are, e se você é metade daquilo que os católicos dizem que você é, then I'm your child and I need your então help. eu sou seu filho e eu preciso da sua ajuda. And so I prayed the prayer. E eu rezei a oração. And I didn't pray it again for several months. E depois não rezei mais por vários meses. Only several months later, I realized só mais alguns meses depois é que eu percebi that for the first time in my life since I was a teenager, que pela primeira vez na minha vida, desde quando eu era um adolescente, I had gone days, weeks and months with a whole new freedom. Eu estava vivendo já dias, semanas numa nova liberdade. Now I'm still a man. Ainda sou homem. I'm a son of Adam. Ainda sou filho de Adão. And so I still must struggle with lust. E ainda preciso lutar contra a luxúria. But now I've got the Queen Mother, my own mother, to help. Mas agora eu tenho a rainha, mãe rainha, minha mãe para me ajudar. And I've experienced freedom like I never did before. Eu tenho experimentado a liberdade como nunca antes. Brothers in Christ, we all need the Blessed Virgin Mary. Irmãos em Cristo, todos nós precisamos a Virgem Mãe ao nosso lado. I don't know if pornography is a plague in Brazil like it is in the US. Eu não sei se a pornografia é uma praga no Brasil como ela é nos Estados Unidos. But I don't think the sons of Adam can overcome it without the help of the new Eve. Mas eu creio que os filhos de Adão não vão conseguir superar isso sem a ajuda da sua mãe. This is practical. Isso é prático. This is profound. Isso é profundo. This is what enables us to take our passions and aim them toward what is holy. A força que nós temos de tirar as nossas paixões e transformá-las em santidade. With purity and chastity there is power. Onde há pureza e castidade, há poder. There is freedom and integrity. A liberdade e integridade. With impurity and unchastity there is weakness and brokenness. Onde há impureza e falta de castidade, há fraqueza, há pecado. And we all know it. E nós sabemos disso. Men and women. Homens e mulheres, brothers and sisters, irmãos e irmãs, we need the Queen Mother, the Blessed Virgin, like never before. Nós precisamos da Mãe Rainha, da Bem-aventurada Virgem, como nunca antes. But you don't need to pursue a PhD like I did. Você não precisa ser um PhD como eu sou. You don't need to spend years studying the early church fathers, Greek and Hebrew. Você não precisa gastar anos estudando os padres da igreja antiga e grego ou hebraico. Although if the Holy Spirit encourages you to, I would also encourage you. Apesar de que se o Espírito Santo está encorajando você, eu também encorajo. But as Catholic brothers and sisters, mas como irmãos e irmãs católicos, we belong to Mother Church. Nós pertencemos à Mãe Igreja. And through the Bible, e através da Bíblia, in the liturgy, na liturgia, we experience this truth. Nós experimentamos essas verdades. Of the old and the new fulfilled in Jesus and Mary. Do antigo e do novo sendo realizado em Jesus e Maria. In a way that I never knew. Numa maneira que eu não sabia.
Let me tell you a story. Deixa eu contar uma história. The first year I had become a Catholic, No primeiro ano que eu me tornei católico, my family was very upset. minha família estava muito chateada comigo. I was not only more evangelical than they were, I was also more anti-Catholic. Eu não era simplesmente mais evangélico do que eles eram, eu era também mais anticatólico do que eles. And in becoming a Catholic, I was not content to be lukewarm. Então, me tornando católico, eu não quis ser um católico morno. I was on fire. Eu estava pegando fogo. And so my wife was not a Catholic for another 4 E years. demorou 4 anos, a minha esposa continuou sendo evangélica. And at that point, I wasn't sure if she ever would become one. E naquele momento, eu não imaginava, nem sabia se ela ia um dia se tornar católica. And then my mother called and said, everybody is upset at you. Então minha mãe me ligou um dia dizendo: está todo mundo muito chateado com você. In America, we have an expression that there are fences to mend. Na América nós usamos a expressão que existem cercas. And so I had to go out and visit my family and prove that I hadn't gone nuts. E eu tive que visitar a minha família para provar que eu não tinha ficado louco, I hadn't lost my faith, I hadn't lost my mind. que eu não tinha perdido a minha fé, que eu não tinha perdido a minha razão. So I went out to Pennsylvania to visit my mother and my sister. Então eu fui até a Pensilvânia visitar a minha mãe e a minha irmã. And my wife made me promise not to enter into any arguments. E minha esposa me pediu para que eu prometesse não entrar em discussões com eles. And I agreed to not argue unless they started it. E eu concordei de não discutir desde que eles não começassem. And my sister's husband, my brother-in-law Bill, Eu- was a Baptist minister. E o marido da minha irmã, meu cunhado, Bill, era um pastor batista. And we had gone to seminary together. E nós tínhamos feito estudos juntos. And even though he was 10 years older than me, we graduated together. E mesmo ele sendo 10 anos mais velho do que eu, a gente se formou juntos nos estudos religiosos. And several years earlier, I used to get him excited about reading the early fathers, the old and the new. E alguns anos atrás ele tinha ficado motivado com a minha conversa a respeito dos padres da Igreja Antiga, do Novo Testamento. So there we were at the dinner table. Então nós estávamos lá na mesa de jantar, Bill and I were looking at each other, e eu e o Bill olhando um para o outro, looking for an opportunity to enter into a good debate. esperando uma oportunidade para entrar numa boa discussão. And suddenly he got up and picked up the 2 garbage bags, Então, de repente, ele levantou-se, pegou os sacos de lixo and he said, I'm going to take these out to the garage, e disse: eu vou levar o lixo lá embaixo, but I could use some help. mas que alguém podia me ajudar. And I'm thinking, Bill, you got both bags in both hands. E eu pensei: Bill, você tem 2 sacos e 2 mãos. 2 sacos de lixo e 2 mãos. But then I saw him smile. Mas eu vi o sorrisozinho dele. So I took the other bag Então eu peguei um dos sacos and we went to the e garage. fomos até a garagem And then we went downstairs to the basement e descemos mais ainda até o porão da casa, where he had his own private office. onde ele tinha lá o escritório dele. He closed the door and looked right at me. E ele fechou a porta do escritório e olhou para mim. And he said, so now that you're a Catholic, do you worship Mary? E ele perguntou logo de cara: agora que você é católico, você adora Maria? I said, of course not. I worship God, but I honor Mary. Eu disse: claro que não. Eu adoro a Deus, mas eu venero Maria. And he said, what's the E ele difference? disse: qual a diferença? And I said, well, Bill, it's simply this. Eu disse: Bill, é simplesmente assim. Jesus honored his father and mother better than anybody else. Jesus honra a sua mãe e o seu pai mais do que qualquer outra And pessoa. we simply imitate E Jesus. nós simplesmente imitamos a ele. We honor her just as he did. Nós honramos a ela do jeito que ele honra. We don't want to love her any more than he does, Nós não queremos amá-la mais do que ele ama, but we also don't want to love her any less. mas não queremos amá-la menos do que ele ama. The imitation of Christ is the basis for our honoring Mary. A imitação de Cristo é a base para a gente honrar Maria. He looked at me and he said, that's clever. Ele disse: essa foi boa, foi esperto. I said, it's also true. Ele disse: não só esperto, foi a verdade. And then he opened up the Bible Então ele abriu a Bíblia and we dove into the old and the new. e nós mergulhamos no Antigo e no Novo Testamento. And for the next hour, I showed him how Mary was found in the old by the E fathers. durante 1 hora eu fui mostrando para ele onde se encontra Maria no Antigo Testamento, As the new Eve and the new Adam. como a nova Eva e o novo Adão,
as the Ark of the New Covenant with Jesus as the new Moses, como a Arca da Nova Aliança, como Jesus, como um novo Moisés, as the queen mother of the son of David, the new Solomon in the heavenly Jerusalem. como a rainha mãe do da Arca da Nova Aliança, como a rainha de Salomão. And he kept saying, that's clever. E ele continuou dizendo, esperto. And then I got excited Então eu fiquei mais ainda animado and I got too loud. e eu comecei a falar mais alto. When we got to the book of Revelation, Quando chegamos no livro do Apocalipse, I showed that the woman was the new Eve, eu mostrei para ele que a mulher era a nova Eva, that she was the Ark of the New Covenant, que ela era a Arca da Nova Aliança, that she was the queen mother of the son of David. que ela era a mãe rainha do filho Davi. And he said, quiet, Scott, they're going to hear us upstairs. E ele falou, fala mais baixo, Scott, eles vão ouvir a gente lá em cima. And it was too late. Mas era tarde demais. I heard my wife and my sister. Eu escutei minha esposa e minha irmã. They said they're downstairs arguing. Elas disseram, eles estão discutindo lá embaixo. They came down and broke it up. Todo mundo entrou foi lá embaixo e abriram a porta. And Bill and I were just getting started. E nós estávamos só começando, eu e o Bill. And so we went back to talking about babies and diapers and nursing. E aí começamos a falar de bebê, de fralda, de cuidar de criança. And then we went to sleep, and the next morning I got up, and in the middle of Então breakfast, fomos dormir na manhã seguinte, durante o café da manhã. I look at the calendar, Eu olhei no calendário que estava na and cozinha. it's my first year as a new Catholic, Era o primeiro ano como católico. Era o meu primeiro ano como católico. and I noticed the date was August 15th. E eu percebi que era dia 15 de agosto. And I remembered this is a holy day of obligation. E eu me lembrei que era dia santo de guarda, This is the feast of the Assumption. que é a festa da Assunção. I have to go to Mass. Eu lembrei, eu tenho que ir à missa. So I asked my sister, is there a Catholic church nearby? E eu perguntei para minha irmã, tem alguma igreja católica aqui por perto? She said 5 or 6 kilometers. E ela disse, dá uns 5, 6 quilômetros de distância. Can you give me directions? E eu perguntei, você pode me instruir como é que chega lá? And she tried, but it was too confusing. Ela tentou, mas era muito difícil o caminho. So Bill walked into the kitchen and said he's going to get lost E então o Bill chegou na cozinha e disse, ele vai se perder. unless somebody drives him, and I suppose I can. E a menos que alguém vá com ele, eu acho que eu posso ir. And I would never have asked him to. Eu nunca pediria a ele que fosse comigo. And so he drove me to a parish. Então ele me levou de carro até a paróquia. The name of the parish was Our Lady of Victory. E o nome da paróquia é Nossa Senhora da Vitória. And he said I could wait out here in the parking lot. E eu pensei, ele vai querer esperar aqui fora, no estacionamento. I said, Bill, it's warm, and besides, it might last a half hour or an hour, I don't know. E eu disse, bom, ela vai demorar mais de meia hora, você quer esperar aqui? He said, I might as well come in. Ele pensou, eu acho que eu posso entrar também. And I would never have asked. E eu nunca ia pedir para ele entrar. And as we sat there getting ready, E aí quando a gente sentou, estava se preparando para a missa. after the penitential rite, the lector got up to read the Bible. Então começou a missa, depois do ato penitencial, as leituras. The first passage was taken from the Old Testament book of 2 Samuel 6, Então a primeira leitura era 2 Samuel 6, where we read all about the Ark of the Old Covenant. onde se lê a respeito da Arca da Antiga Aliança. The second reading was taken from Psalm 132, Depois veio o Salmo 132, the only psalm that is devoted to the Ark of the Covenant. o único salmo que faz menção à Arca da Aliança. The third reading was from the book of Revelation, chapters 11 and E a 12, terceira leitura era do livro de Apocalipse, where John sees the Ark of the New Covenant, onde João vê a Arca da Nova the Aliança, woman clothed with the sun, a mulher revestida de sol and the queen mother of the son of David in the heavenly Jerusalem. e a mãe rainha do filho de Davi na Jerusalém Celeste. And when we stood for the gospel, E quando nos levantamos para o Evangelho, we read the Annunciation narrative in Luke, era o Evangelho da Anunciação em Lucas, where Luke deliberately describes Mary onde Lucas deliberadamente descreve Maria with words and images drawn from the Old Testament narratives Com about the Ark of the Covenant. com palavras e imagens que ele tirou do Antigo Testamento sobre a Arca da Aliança. I had gone through every single one of these passages with Bill the night before. E na noite anterior a gente tinha passado por cada uma dessas passagens na nossa discussão. But as a new Catholic, I had never before attended the Feast of the Assumption. Mas como um católico recém-chegado, eu nunca tinha ido na missa da festa da Assunção.
I was standing there hearing the gospel, feeling totally stunned. E eu estava ali de pé, escutando o evangelho, ficando totalmente boquiaberto. When I sat down, Bill poked me. Quando eu sentei, o Bill me deu uma cutucada. He said, "Did you choose those readings from the Bible?" Ele falou: você veio aqui antes escolher essas leituras com eles? I was tempted to say, Eu fui tentado a dizer, the Pope allows a new convert the choice of Bible passages. quase que eu disse para ele, é que o Papa normalmente ele permite que novos católicos escolham as leituras da missa quando eles vão com o irmão na missa. But that's untrue, and so I said, Mas I isso- had no idea. Mas isso não era verdade, então eu disse, eu não tinha ideia de que eram essas leituras. He said, "Come on now, you must have." Ele disse, não, você tá com conversa para cima de mim. I said, "I've never been to the Feast of the Assumption before." Eu disse, eu nunca vim na missa da festa da Assunção, But I sat there so amazed, feeling like I had just won. mas eu fiquei tão entusiasmado de ter recebido essa graça, The lectionary lottery. é como se tivesse vencido na loteria nacional, na Mega Sena. I couldn't believe that Mother Church had arranged for all of these Eu readings. não podia imaginar que a Mãe Igreja tinha arranjado tudo isso. That's why I say you don't need to study for a PhD Por isso like que I eu did. digo para você que você não precisa estudar até chegar a ser um PhD em escritura como eu. You don't need to spend hundreds of hours in the early church fathers. Você não precisa gastar centenas de horas estudando os padres da igreja. Although it's a good thing. Apesar de que isso é uma coisa muito boa, se você quiser. But all you've got to do as Catholics is go to Mass Mas tudo o que você precisa fazer, sendo católico, é ir à missa. and stay half awake E ficar meio acordado, né? and listen to God's Word, E escutar a palavra de Deus. the old and the new. A nova e a antiga. God the Father is empowering His family. Deus Pai está dando poder à sua família. The Mother of God wants to feed us the bread of life A Mãe de Deus quer nos dar e nos alimentar com a palavra da vida. in the Scripture and in the Eucharist. Na Escritura e na Eucaristia. This is who we are as Catholic É Christians. isso que somos como católicos. This is why we are the family of É God. por isso que somos família de Deus. And this is why we will never stop celebrating the Mother of Por God. isso que nós nunca vamos parar de celebrar a Mãe de Deus. Thank you, brothers and Muito sisters. obrigado, irmãos e irmãs. Isso, pode aplaudir de pé. Escuta este refrão. Mãe Rainha, roga por nós, junto a Jesus te oferecemos nosso sofrer, alegria ao viver nesta aliança de amor. Somos teus, somos teus. Escute mais uma vez, rezando. Mãe Rainha, roga por nós, roga por nós, junto a Jesus te oferecemos nosso sofrer, alegria ao viver nesta aliança de amor. Somos teus, somos teus. E pode aplaudir a Mãe de Deus e nossa mais uma vez. Somos teus, Maria.